Senhor presidente, prezadas colegas senadoras, prezados colegas senadores, quero aqui trabalhar um tema da mesma forma que o senador Ricardo Ferraço já abordou, que é um tema que nos preocupa bastante, particularmente os capixabas. E é extremamente preocupante a crise na cafeicultura do Espírito Santo, razão que me leva aqui a chamar a atenção de todos para o drama de centenas de famílias de pequenos agricultores, movimentos camponeses, cooperativas e sindicatos de trabalhadores rurais. Estou falando de uma crise que tem um grave impacto na sociedade capixaba, pois o café é o sustentáculo econômico de 80% dos municípios do estado e responde por 40% do nosso PIB agrícola, envolvendo somente na produção cerca de 131 mil famílias. Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor de café conilon, com 70% da produção nacional do Robusta e a variação de 2,5 milhões a 3,5 milhões de sacas por ano, de acordo com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café. E é justamente no caso do Conilon que houve uma quebra de safra de mais de 40% em relação à primeira previsão de safra e uma queda de mais de 15% em relação à safra anterior, devido a problemas climáticos, no caso aqui a seca, e baixa assustadora no preço do café nos últimos 60 dias. Um levantamento de custos feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, apurou para o Espírito Santo o custo de R$ 211,59 por saca de café conilon. Em levantamento feito pelo Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, no município de São Gabriel da Palha, o custo é de R$ 229,49, enquanto o preço praticado no mercado em 5 de novembro foi de R$ 175. Pior, senhoras senadoras e senhores senadores, é que a previsão é de mais queda de preço pela frente, o que significa que as consequências são lastimáveis. Com a queda de produção e de preço, há um alto nível de endividamento das famílias que reestruturaram a propriedade, investiram em irrigação, armazenamento de água e infraestrutura de beneficiamento do café. E mais, agricultores estão sendo excluídos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, por não atingirem a renda mínima para enquadramento, limitando assim o acesso a novos créditos. Devo lembrar um fenômeno que sempre acontece em épocas de crise. Já aumentou o número de propriedades rurais à venda, o que significa que haverá a saída de muitas famílias do campo com destino mais incerto ainda. Ir para onde? Fazer o quê? Seja qual for o movimento que essas famílias fizerem ou deixarem suas propriedades, todos nós brasileiros perderemos, porque novos e sérios problemas surgem a partir daí. Em reunião realizada no início deste mês de novembro, na cidade de Vila Valério, norte do estado do Espírito Santo, representantes de movimentos sociais, associações cooperativas e poder público sugeriram medidas urgentes para enfrentar a situação. Uma delas, que o governo garanta a compra de café conilon para fazer estoque regulador, garantindo o preço mínimo de R$ 250 a saca por saca, e que seja comprado o tipo de café para a maioria dos agricultores que produzem. Sugerem que na aquisição do café, no mínimo 30% devem ser comprados diretamente de agricultores familiares.
e sejam renegociadas as dívidas dos pequenos agricultores, com desconto de 80% para as operações de custeio e investimento vencidos e a vencerem até 31 de dezembro de 2014. Como possibilidade de driblar as crises do setor agropecuário, é importante pensar no modelo alternativo para a produção agrícola, com base na diversificação e mudança do modelo produtivo, porque juntos podemos lutar pela permanência dos agricultores familiares e camponeses e assim ficarem onde estão, no campo. E para isso, esses produtores propõem, por exemplo, uma linha de crédito no valor de até 30 mil por família. Eles pedem bônus de 50% no pagamento de cada parcela, carência de 3 anos e 10 anos de prazo total. Senhoras senadoras e senhores senadores, neste contexto, os produtores de café poderiam ser de tomate ou de qualquer outro produto, considero ser necessário desburocratizar mais as políticas públicas de comercialização. E também fortalecer ainda mais a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, como importante instrumento de apoio do governo aos agricultores familiares e camponeses. Essas famílias produtoras de café pedem socorro, e esse apoio se traduz em garantia de energia elétrica de qualidade para irrigação, com isenção de tributos para diminuir custos. Outra ideia que propõe é a implantação de um programa massivo de regularização fundiária, para que o conjunto das famílias tenha acesso às políticas públicas. Porque a crise é grave e o setor pede resposta rápida. Como disse no início, o café é uma atividade econômica de grande impacto social no Espírito Santo. A produção da última safra totalizou 3.486.000 sacas de café arábica em 170 mil hectares e 8.211.000 sacas de café robusta em pouco mais de 283 mil hectares. Lembro ainda que o Estado respondeu em 2013 por 75,5% da produção nacional do café robusta. Do total de 84.361 estabelecimentos agropecuários existentes no Estado em 2006, 59.797 produziam mais de 50 mil sacas de café, sendo 35.345 estabelecimentos dedicados à produção do café robusta. E ainda, senhores senadores e senhoras senadoras, qual o destino dessa produção? Cerca de 30% do robusta do Estado é exportado, o restante para consumo interno. Se olharmos agora o cenário internacional, vamos ver que a falta de dinheiro no mundo fez com que as torrefadoras reduzissem seus estoques a níveis mais baixos. A relação média estoque-consumo no período de 2008 a 2012, que engloba o período da crise econômica global, ficou em 22,8%. Portanto, os estoques atuais estão abaixo da média histórica e, em função disso, há uma alta volatilidade de preços. E eu explico melhor dizendo o seguinte: o preço de hoje é definido em função da colheita futura, e essa produção é feita por projeções de safras menos diferentes pelos diferentes países produtores, logo incapaz de prever fenômenos climáticos e sujeita a alto nível de especulação. O drama no Espírito Santo é um cenário internacional incerto. Curiosamente, no Brasil, o consumo de café cresceu cerca de 45% nos últimos 10 anos. É o segundo país em consumo mundial do produto, perdendo apenas para os Estados Unidos.
Seguindo a lógica de crescimento, estima-se que o Brasil possa atingir volumes superiores a 27,5 milhões de sacas de 60 quilos em 2020. O país, então, tende a ser o maior consumidor mundial. Diante disso, precisamos também acreditar no crescimento da nossa produção cafeeira, dando o incentivo necessário aos nossos produtores. Obrigada. Podemos sim transformar a crise que hoje rouba o sono de agricultores e suas famílias em motivos para dar um salto de qualidade em termos de organização produtiva e econômica da agricultura capixaba e de vida. Já passamos por outras crises. Quem não se lembra da crise entre 1930 e 1960, principalmente a do Estado do Espírito Santo, que ficou fragilizada devido a crises que ocorreram na cafeicultura brasileira. Os preços do café declinaram e o desempenho da produção brasileira apresentava uma acentuada queda. Em 1962, o Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura elaborou um programa para a erradicalização dos cafezais situados em regiões brasileiras inaptas e que representavam produtividade inferior a 6 sacas beneficiadas por 1.000 pés, consideradas antieconômicas. Resultado, 235 milhões de pés foram destruídos e 239 mil hectares de terra estavam liberadas. O programa deu errado e provocou desemprego no setor agrícola devido ao êxodo rural. Finalizo, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Falar dos erros do passado é oportuno para evitar que tudo se repita novamente. E os nossos cafeicultores capixabas agradecem. E aqui eu finalizo mais uma vez dizendo que o pleito apresentado pelos cafeicultores capixabas, particularmente os da agricultura familiar, é importante que seja apreciado pelo nosso governo, pelo governo federal, para que essas famílias não fiquem com dificuldades, com dívidas intermináveis e trazendo aí intranquilidade para milhares e milhares